Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Sexta-feira, dia 2 de junho. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 11, versículos 11 a 26. Naquele tempo, tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores das pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. O episódio da figueira tem, à primeira vista, um quê de inexplicável. A maldição lançada sobre ela por Jesus parece não se justificar. Se não era tempo de figos, como é que ele esperava encontrar figos, frutos? Estaria pretendendo que o ciclo natural daquela planta se adaptasse à fome que ele estava sentindo? Na verdade, a questão é mais profunda do que um simples olhar por cima das coisas. A figueira simboliza o povo de Israel. Jesus, o Filho querido do Pai, enviado como Messias, contava com frutos produzidos por aquele povo escolhido por Deus e encontrou-o, ao invés, na mais completa esterilidade, cheio de folhas, porém sem nenhum fruto. Foi o que ficou também evidente quando certa vez Jesus entrou no templo. Aliás, a narração vai contando a chegada de Jesus no templo, ligado imediatamente ao episódio da figueira. No templo, Jesus se deparou com uma religião transformada em comércio, em exploração, sem nenhuma preocupação com os pobres, com a prática da misericórdia, da justiça. A casa de Deus tinha sido profanada de maneira flagrante e ninguém se levantava para pôr um basta naquela situação. Era possível esperar grandes coisas de um povo que agia desta maneira, e o que teria sentido experimentado Deus diante dessa situação foi exatamente
aquilo que aconteceu com a figueira. Jesus que se depara com uma situação sem frutos. Na teologia de Israel, a infidelidade era sempre punida, e fazer a figueira secar até a raiz apontava a algo que não estava bem. Deus esperava, sim, frutos de Israel, a sua figueira, a sua vinha. Mas Jesus não foi o primeiro a tocar neste assunto. Antes dele, já os profetas haviam alertado o povo de Israel que o povo estava infiel e não estava produzindo frutos. Que o Senhor Deus nos dê a graça de nós produzirmos frutos, e frutos de salvação. Ele nos abençoe no dia de hoje, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.